Você me perguntou lá no hashtag Leila me ajude, Leila, o como lidar com uma criança de 8 anos que quer ser adolescente, tá? Então eu vou te responder. Deixa eu passar a vinheta, tá bom? Bem, você que me fez a pergunta lá no hashtag Leila me ajude, dentro das redes sociais, e quero te agradecer, tá, pela participação. Continuem fazendo perguntas. Se for da minha área, eu vou conseguir te responder em vídeo. E esses vídeos podem ajudar outras pessoas também. Então não deixem de participar. Aqui embaixo você pode deixar o seu comentário, a sua dúvida. A sua dúvida você deixa como hashtag Leila me ajude, para eu poder saber que é uma dúvida e que você quer que eu te responda, tá bom? Muito bem, eu quero falar para você o que você me deixou aqui nas redes sociais. Leila, fala algo sobre criança de 8 anos que quer ser adolescente. Pular as fases, isso é influência da mídia, escola ou até dos pais? Como lidar? Como falar não? Você só tem 8 anos, né? Então ela fez mais ou menos um desabafo, querendo entender um pouco por que essa sua filha de 8 anos está com muitos comportamentos adolescentes, o que fazer, tá? Então, primeiramente, eu quero dizer para você, eu vou te dar um nome fictício, tá bom? Porque você não demonstrou aí autorização para falar e nem deixou aqui embaixo, então, publicamente, né? Então, eu vou te chamar de Carla, tá bom? Então, Carla, é o seguinte, primeiramente, a gente precisa entender o que está se passando. Primeira pergunta que você me fez, será que é mídia, escola? Será que é os pais? Então, assim, a mídia, ela pode sim, a mídia, redes sociais, ela pode influenciar. Aliás, ela é um fator influenciador de opiniões, influencia não só opiniões, como comportamentos também. Então, pode sim influenciar, tá? Porém, nós pais ou educadores, ou quem está com a criança, a babá, quem cuida dessa criança, quem convive com essa criança, tem que estar sempre atento. Nós, que somos adultos, temos que estar sempre autorizando alguns tipos de programas, alguns tipos de filmes, série, ou até mesmo YouTube, coisas desse tipo. Então a gente precisa sempre estar atento, olhando, revendo, tá? Não dê só o celular e o tablet na mão dessa criança e deixa ela à vontade no quarto, no quintal, lá embaixo no condomínio. A gente tem que estar entendendo o que ela está assistindo, o que ela está vendo, porque isso vai estar influenciando essa criança sim, tá? Segundo ponto, a escola. A escola, ela é um meio de influência porque ela é um meio social, não só educacional. Então, por isso que ela tem uma certa influência, mas uma influência positiva, se a gente for falar de uma escola empenhada aí numa socialização positiva, empenhada numa educação positiva, uma educação voltada a um ser, a uma coisa de bem maior, dessa criança ser não só estudada. A escola é sim um meio de influência, mas de uma influência normalmente positiva, tá bom? Não posso generalizar, mas a maioria das escolas são positivas porque é uma influência social. Lá é um ambiente onde a criança, é o segundo ambiente onde a criança se socializa. O primeiro ambiente é a família, né? O meio em que ela está vivendo, as pessoas com que ela vive, e o segundo ambiente é a escola. Então, lá ela se socializa, lá ela aprende não só as questões pedagógicas, mas outras questões como a socialização, como emprestar, como a honestidade, como não mentir, coisas até sociais. Tá? Então, ela vai ser influenciada por isso sim, porém é de uma forma mais positiva, tá certo? Com relação a... Você perguntou dos pais,
Sim, os pais muitas vezes que não conseguem dizer não, os pais que muitas vezes acham bonitinho essa criança ser mais adolescente, mais menina, mais jovem do que a idade dela, não vai reforçar. O que é reforçar? Vai motivar esta criança a continuar fazendo aquilo, até porque muitas vezes a criança está chamando a atenção dos pais com aquele comportamento. Então, isso, se eu acho bonitinho, se eu reforço, se eu elogio, se eu acho engraçadinho, se eu dou risada, eu estou mostrando para a criança que eu estou concordando com aquilo, eu estou achando bacana aquilo. E a criança vai passar a fazer aquele comportamento, tá? Então, para a segunda pergunta, como lidar com isso? Primeira coisa que você deve fazer, Carla, é você saber por que ela está com esse comportamento. Primeiro você vai entender o que gera esse comportamento adolescente para uma menina de 8 anos. Então, o que levou ela a isso? Eu já antecipei dizendo que pode ser que ela esteja sendo reforçada, motivada por elogios, por sorrisos, por comportamentos que a gente sem perceber acaba fazendo, ou outras pessoas acabam fazendo, achando graça, achando bonito. Então, às vezes ela é reforçada pelo ambiente e aí ela mantém aí um comportamento mais de moça, tá? Ela tem atenção, então isso pode ser um provocador, tá? Desse comportamento. Pode ser também que ela tenha, não seja reforçado por ninguém, mas que ela tenha necessidade, muitas vezes, de se incluir a um grupo. E como ela não consegue lidar com outros grupos menores, ela às vezes tem, por exemplo, no condomínio, tem vários adolescentes e nenhuma criança da idade dela, ou tem muito pequenininha ou tem adolescente, ela vai querer se inserir ao grupo. E às vezes o grupo que ela escolheu é o grupo adolescente, porque está muito mais próximo dela do que aqueles pequenininhos de 2, 3 anos de idade. Então ela vai às vezes querer se inserir nesse grupo, e para se inserir nesse grupo ela precisa ter alguns comportamentos parecidos com aquele. Então às vezes ela é mais aceita no grupo se ela tiver aqueles comportamentos, tá? Então pode ser esse o motivo. Pode ser também, isso são todas hipóteses que eu estou sugestionando para você. Você vai ter que avaliar o que gerou esse comportamento adolescente. Pode ser também que seja um comportamento em que ela é uma menina bastante observadora, uma criança muito observadora, e ela começou a perceber que era muito mais legal, é muito mais atrativo ser adolescente. Ela começou a olhar que o adolescente é mais positivo, é mais legal, é muito mais prazeroso do que ser criança, tá? Então, isso acontece em várias fases, né? Por exemplo, tem crianças pequenas que querem já... Desculpa, não é isso. Crianças da idade dela, 7 anos, que querem voltar a ser bebê quando ganha um irmãozinho, por exemplo. Porque ela começa a observar o irmão e vê que o irmão tem muito mais coisas positivas do que ela aos 7 anos. E aí ela volta, retrocede, começa a querer tomar mamadeira, começa a querer chupar chupeta. Então, ela começa a solicitar os pais para dormir, que ela não fazia mais. Então, às vezes até retrocede. O que eu quero dizer com isso? Que isso acontece em algumas fases, de ela querer pular por conta de ver, de interpretar aquilo que ela está observando, que no caso é o adolescente, como algo muito mais legal. É muito mais legal ser adolescente do que ser criança. Né? Então, o adolescente, por exemplo, ele pode sair sozinho, a criança não pode, ela sempre sai com os pais, então isso é muito legal. Então ela passa a querer estar naquela fase porque é muito mais positivo do que a fase que ela está. Então o que você deve fazer? Última resposta que eu vou te dar, como que você lida com isso? Você tem que aprender a dizer não, a não reforçar, observe o comportamento das pessoas que estão à volta dela, todas, não é só você, porque às vezes você não faz, mas o pai faz, ou então o pai e a mãe não faz, mas a avó faz, que fica com ela. Então veja, observe isso. Então não achem bonitinho, não é legal pular fase. Pense você, se você fosse pular a sua fase,
Vamos supor que você saísse da adolescência e fosse direto para a velhice e não ficasse na fase adulta. Como que seria, né? Então é a mesma coisa, eu tô falando das fases anteriores. A gente não pode pular, isso vai dar um sério problemas no futuro. A gente precisa passar, faz parte do desenvolvimento e da evolução humana, a gente passar por todas as fases. Então, vai ser positivo para ela e a gente vai mostrar as partes positivas. Você faz isso agora. Comece a mostrar as fases positivas para ela. De quanto é legal ter 8 anos, quanto é legal ser criança ainda. Você vai mostrando o que é bacana, tá? Ter 8 anos. Quanto é bom para o cognitivo dela, o pensamento dela futuramente, o quanto vai ser bom para ela a preparação para ser adolescente, que logo ela vai entrar, né? Alguns aninhos ela já entra na adolescência. Então, você vai mostrando para ela o lado bom de ter a idade que ela tem. E 3, eu quero que você fale não, coloque limites. Limites faz parte do processo mesmo da infância. A criança não sabe o que é certo e o que é errado, ela não sabe até onde ela pode ir, ela não conhece o mundo ainda. O mundo para ela ainda é desconhecido. Então nós temos que mostrar para ela até onde ela pode ir, até onde ela não pode ir. Então diga não em alguns momentos em que ela queira ser muito adolescente e vai trazendo ela para a fase infantil. Se você não conseguir, se por acaso você achar que não tá dando, enfim, não tá conseguindo sozinha ou não tá percebendo o que gera esse comportamento, procure orientação psicológica, procure uma psicóloga para te ajudar, tá bom? Além disso, se você achar que ainda não é o suficiente, traz ela para terapia, né? Para ela se descobrir, para ela descobrir essas coisas positivas da idade dela, para ela conseguir se encontrar essa identidade dos 8 anos de idade, tá bom? Bem, espero que você tenha curtido, deixa o seu like aqui se você curtiu, tá bom? Compartilhe com quem você acha que pode ajudar, que tá passando por isso. Olha, tenho amiga, tenho fulano, que precisa ouvir isso porque o filho dele tem X idade, tá pulando de fase. Então, compartilhe esse vídeo, tá? Vai poder ajudar ele também. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, aqui embaixo tem uma tecla escrito inscreva-se. Aperte ela e em seguida vai aparecer um sino. Aperte o sino também para você ser notificada dos vídeos novos. Os vídeos novos vai sempre aparecer para você se o sino for acionado, tá bom? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês de verdade e você que me mandou a mensagem, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você precisa e até o que você achou do vídeo, que eu quero ler. Adoro ler vocês aqui, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!